Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 27 de julho, findando mais um mês aqui de volta no aeroporto, dando uns rolé, um dos meus lugares favoritos. Gosto de ficar assistindo os aviões levantar voo e decolar, e aterrissar. E findando esse estudo sobre o mundo pré-adâmico, vai ser talvez o último vídeo sobre esse assunto, pois não existe mais argumentação de ninguém sobre esse assunto. Então não vou precisar mais citar Isaías, os argumentos de Isaías, de Jesus Cristo, de Moisés, Ezequiel e do apóstolo Paulo. Então há muitas questões sobre as escrituras que são incontestáveis, a menos que a gente aceite esse fato que realmente Lucifer governou na terra e criou a primeira rebelião antes de Adão, assim fazendo que essa ordem social original, a primeira, fosse destruída e a terra fosse inundada, que a gente chama aí de primeiro dilúvio, como é visto em Gênesis 1:2, Salmos 104, 5-9, 2 Pedro 3, 5-6. Agora, você pode tentar dar algum tipo de resposta para essas perguntas, mas qualquer explicação de uma questão bíblica que possa ser respondida pelo menos com 2 ou 3 passagens claras. Se não for desse jeito, a resposta é errada. Você tem que ter aí três diferentes versículos que você possa harmonizar junto. Qualquer explicação que seja confusa, fora de harmonia com as escrituras sobre o assunto, é errada e tem que ser rejeitada. Então a gente tem que entender que nenhuma dessas seguintes perguntas pode ser respondida de maneira inteligente e bíblica se a gente aceitar o fato que havia um sistema social antes de Adão, que foi totalmente destruído, como a gente vê ali em Gênesis 1 e 2. Essa palavra ali no original se chama Raya, ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O Brasil era o Brasil era governado por Portugal. Daí o Brasil se tornou independente. É a mesma ideia. Ele passa de um estado para outro. Então vamos lá. Temos aqui então 25 perguntas para quem acredita que o mundo só tenha 6 a 7 mil anos. Na verdade são 40 perguntas, mas como fica muito longo, eu passei para 25 perguntas. Então vamos lá. O que causou a calamidade retratada em Gênesis 1, 2, Jeremias 4, 23-26, Salmos 104, 6-9, 2 Pedro 3, 5 e 6, nas escrituras citadas no ponto de cima? Número 2. Deus criou a terra originalmente em caos, como em Gênesis 1 e 2? Então isso aqui é muito simples de entender. Existe uma regra, essa regra não pode ser violada, nem por Deus, nem pelos ateus, nem pelos crentes, por ninguém. E muitos ateus, como Richard Dawkins, violam essa regra. E como muitos crentes também, que nada vem da desordem para a ordem. Não pode ser. Um carro, como eu citei numa live antes, um carro, ele é fabricado lá na fábrica, de lá passa para a cegonha, transporte, depois a cegonha vem para a concessionária que vende os carros, depois disso ele vai para sua mão, é vendido, passa para sua mão, da sua mão você usa o carro, depois não presta mais, vai para o ferro velho. Nunca é o contrário. Ferro velho para sua mão, da sua mão para a concessionária, da concessionária para a cegonha, da cegonha para
para a construtora. Não é assim. Tudo vem da ordem para a desordem. Então, isso aí é um ponto interessante. Número 3. A criação e a formação do vasto universo e de todas as coisas que nele há podem ser encontrados no registro de 6 dias de Gênesis 1, 3, 2 e 25. E aonde você encontra? Número 4. Não foram os céus e a terra em Gênesis 1 e 1 e a primeira terra inundada em Gênesis 1 e 2 antes que o Espírito de Deus começasse a obra dos 6 dias? Número 5. Por que estamos encontrando restos de animais na terra que nunca existiram como parte da criação de Adão dos 6 dias? Número 6. Como os restos de animais ficaram milhares de pés na terra debaixo de muitas camadas de rocha sólida, se não houvesse uma catástrofe como é descrito em Gênesis 1 e 2, Jeremias 4, 23 a 26, 2 Pedro 3, 5 a 6? Nada disso aconteceu desde Adão, isso é um fato. 8. Por que esses animais foram destruídos se não houvesse pecado na terra quando eles viviam? Número 9. Quando foram os períodos geológicos que provam que a Terra é muito mais antiga do que a criação de Adão de cerca de 6.000 anos atrás? Número 10. Por que não encontramos restos de criaturas semelhantes aos atuais habitantes da Terra e animais com mais de 6.000 anos de idade? Número 11. Por que existe uma diferença tão grande entre os restos atuais de raças de homens e animais e os que são encontrados nas camadas mais de baixo da Terra? Isso aqui, 11, é interessante, porque na Sibéria acharam um osso de um dedo de uma pessoa e esse DNA desse osso era diferente do nosso, ou seja, esses códigos genéticos desse osso era diferente dos nossos. Então vamos lá, 12. Por que encontramos restos de outros seres vivos que viveram muito antes do tempo de Adão na Terra? E se toda a vida que já existiu na Terra foi criada na época de Adão, nos 6 dias ainda existe? Outra pergunta, número 13. Como poderíamos consistentemente, harmonizar o trabalho dos 6 dias com muitas escrituras que provam a existência dos céus e a terra antes dos 6 dias? 14. Quando Lucifer caiu, se ele era uma criatura caída, quando Adão foi criado, como está claro em Gênesis 3, Lucas 10 e 18? 15. Como ele poderia ter um reino na terra, como é provado em Isaías 14, 12 e 14, Ezequiel 28, 11 e 17, se ele não era uma criatura caída antes de Adão, e se a terra não foi criada até os 6 dias no tempo de Adão? Como você vai explicar isso? 16. Como podemos acreditar e harmonizar as muitas escrituras tratadas em todos os pontos enumerados acima nesta lição, se Lucifer não reinasse na terra antes de Adão? Outra pergunta, 17. Por que o inferno está preparado para o diabo e seus anjos, como diz em Mateus 25, 41? E por que ele está localizado na terra em Mateus 12, 40, Efésios 4, 7, 11, se esses rebeldes não pecassem enquanto estivessem na terra, antes de Adão? Porque o inferno estaria preparado para eles se eles não pecassem antes do homem? Se o homem pecou antes dos anjos, por que o inferno não foi preparado para o homem em vez dos anjos? Se os anjos pecassem primeiro, tivessem pecado primeiro, então o pecado deles deveriam ser antes de Adão. Então, onde eles pecaram senão na terra antes de Adão? É simples de entender. Se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e não para o homem, isso significa que Deus já tinha preparado esse local para o diabo e seus anjos que pecaram antes de Adão. Correto? Então lá, 19.
Como poderia Adão repovoar a terra se ela não tivesse sido povoada antes? Ali está, povoe a terra. 20. Quando o sistema social foi totalmente destruído, como a gente vê em Jeremias 4, 23 a 26, 2 Pedro 3, 5 e 6, se não antes da ordem social de Adão. 21. Se fosse a ordem social de Adão que foi destruída em 2 Pedro 3, então como poderia ser totalmente destruída e ainda permanecer em nossos dias? Essa é uma excelente pergunta. 21. 22. Como poderia Deus criar os céus e a terra imperfeitos, como Gênesis 1 e 2, Jeremias 4, 23 e 26, e ainda produzir perfeição em todas as suas obras? Então, essa aí é uma excelente pergunta. 23. Onde ocorreu a rebelião de Satanás, anjos e seu reino, se nada foi criado até os 6 dias? Então, uma excelente pergunta. 24. Essa é uma excelente pergunta também. Como poderiam as estrelas e os filhos de Deus cantarem quando Deus lançou os alicerces da terra, quando Ele formou os alicerces da terra, como está em Jó 38, 4, 7, se a terra foi criada no 3º dia, e o sol, a lua e as estrelas no 4º dia, como diz em Gênesis 1, 9 e 19? E a última pergunta, 25, porque senão vai ficar muito longo. Como poderia haver a luz e as trevas e a divisão delas no dia e de noite, como foram feitas no 1º dia, se o sol, a lua e as estrelas que os dividem, não foram criados até os 3 dias depois, como alguns ensinam em Gênesis 1, 14 e 19. Então, bom, aí temos essas 25 perguntas que devem ser respondidas se não aceitamos que a Terra tem mais de 5 milhões de anos, como a ciência relata em alguns casos. Bom, esse é o último vídeo e comentem, por favor, curtem aí, dêem um like, passem esse vídeo nas redes sociais, se vocês puderem, e também temos o grupo lá de WhatsApp. Se vocês podem aí, tem um vídeo aí que eu fiz uma live, eu coloquei o link e a descrição, como entrar lá no grupo de WhatsApp. Então, agradeço a vocês, aí mais um jato aí vai decolar e a gente se fala. Até mais, Deus abençoe.